Saudações a todos os amantes de tradições culturais incomuns e aqueles que simplesmente visitaram nosso canal por curiosidade. Hoje vamos viajar para o teto do mundo, para o Tibete, para explorar uma das formas mais raras de casamento no planeta. Imaginem uma sociedade onde é considerado normal que vários irmãos sejam casados com uma mulher. Soa incrível, não é? No entanto, em algumas regiões do Tibete, Nepal e norte da Índia, tal prática existiu por séculos e parcialmente continua até hoje. Hoje, mergulharemos no mundo surpreendente da poliandria tibetana e entenderemos por que esta forma incomum de casamento surgiu, como funcionava e que vantagens dava à sociedade, vivendo em algumas das condições mais duras do planeta. Se vocês estão interessados em aprender sobre fenômenos culturais raros que desafiam nossas noções de normalidade e entender a lógica de costumes que nos parecem exóticos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar notificações. Assim, vocês não perderão novos episódios onde exploramos a diversidade surpreendente das sociedades humanas e suas formas únicas de se adaptar ao mundo circundante. E agora, preparem-se para uma jornada em um mundo onde ideias tradicionais sobre família e casamento adquirem significado completamente diferente. Primeiro, vamos entender o termo poliandria. Esta palavra vem de raízes gregas poli, muitos, e andros, homem, e denota uma forma de casamento onde uma mulher está em relações matrimoniais simultaneamente with several men. A poliandria é uma das formas mais raras de casamento no mundo. Enquanto a poliginia foi amplamente difundida em muitas culturas, ao longo da história, a poliandria foi encontrada apenas em algumas sociedades e geralmente sob condições ecológicas e sociais muito específicas. A forma tibetana de poliandria tem sua especificidade. É predominantemente fraternal. Isso significa que uma mulher se casa com um homem e, junto com ele, automaticamente se torna esposa de todos os seus irmãos. Tal casamento é chamado fraternal não porque irmãos compartilham uma esposa por sentimentos fraternais, embora isso também seja um aspecto importante, mas porque todos os maridos são irmãos de sangue. Como se parecia o processo de concluir tal casamento? Geralmente, a iniciativa vinha do irmão mais velho ou dos pais. Quando o irmão mais velho alcançava a idade de casar, geralmente de 18 a 25 anos, a família começava a procurar uma noiva adequada para ele. A escolha era condicionada por muitos fatores: status social da menina, sua reputação, laboriosidade, saúde e capacidade de ter filhos. Depois que a noiva era escolhida, ocorriam negociações entre famílias, que podiam durar vários meses. Curiosamente, a opinião dos irmãos mais novos na escolha da noiva geralmente não era levada em conta. Eles automaticamente se tornavam maridos da mulher com quem seu irmão mais velho se casava. No entanto, se um irmão mais novo se opusesse categoricamente ao casamento, ele tinha direito de deixar a família e buscar felicidade em outro lugar, por exemplo, ir para um mosteiro ou estabelecer seu próprio lar. No entanto, tais casos eram raros, já que a separação da família significava perda de direitos de herança e necessidade de começar tudo do zero nas condições duras do Planalto tibetano. Depois que o acordo era alcançado entre famílias, ocorria uma cerimônia de casamento. Ao contrário de muitas outras culturas, onde um casamento é uma celebração luxuosa, casamentos tibetanos eram geralmente assuntos bastante modestos. O elemento principal da cerimônia era a bênção de um monge budista e a troca de kadas, lenços cerimoniais tradicionais simbolizando pureza de intenções e benevolência. Após o casamento, a noiva se mudava para a casa do marido, onde se tornava esposa de todos os irmãos vivendo sob um mesmo teto. Surge uma pergunta lógica: como eram reguladas as relações íntimas em tal casamento? Este era talvez o aspecto mais delicado do casamento poliândrico, e diferentes práticas existiam em diferentes regiões do Tibete. Em alguns lugares, havia um sistema de rotação, onde cada irmão se revezava passando a noite com sua esposa. Em outras áreas, o direito à intimidade com a esposa numa noite particular era determinado por qual dos irmãos estava em casa,
considerando que homens frequentemente estavam ausentes devido a viagens comerciais ou pastoreio. Às vezes, a esposa mesma escolhia com qual marido passar a noite, mas geralmente tentava não mostrar preferências óbvias para evitar ciúmes e conflitos entre irmãos. Um costume interessante existia em algumas áreas do Tibete. Um marido, desejando passar a noite com sua esposa, deixava seus sapatos na porta de seu quarto, sinalizando a outros irmãos que hoje era a sua vez. Se um dos irmãos via sapatos na porta, ele entendia que deveria procurar outro lugar para dormir. Este sistema simples ajudava a evitar situações constrangedoras e manter a harmonia na família. Sobre a paternidade de crianças nascidas em tais casamentos, aqui os tibetanos mostravam sabedoria e pragmatismo surpreendentes. A paternidade biológica de uma criança particular geralmente não era determinada e não era considerada importante. Todas as crianças nascidas num casamento poliândrico eram consideradas filhos comuns de todos os irmãos e se dirigiam a todos os maridos de sua mãe como pai. Às vezes, o irmão mais velho era chamado pai grande, e os mais novos, pai pequeno ou outros termos esclarecedores, eram usados, mas todos os irmãos tinham responsabilidade igual pela criação e bem-estar das crianças. Mas por que surgiu tal forma incomum de casamento? Para responder esta pergunta, precisamos entender as condições geográficas e econômicas de vida no Tibete. O Planalto tibetano é um dos habitats humanos mais duros do planeta. Localizado numa altitude de mais de 4.000 metros acima do nível do mar, com temperaturas extremas, ar rarefeito e estação de crescimento curta, faz demandas duras àqueles que tentam sobreviver aqui. Em tais condições, terra adequada para a agricultura era um recurso extremamente valioso e limitado. Se cada irmão se casasse separadamente e criasse sua própria família, lotes de terra teriam que ser divididos em muitas partes pequenas, tornando-os inadequados para a agricultura eficiente. A poliandria permitia manter a terra indivisa, nas mãos de uma família estendida, o que era criticamente importante para a sobrevivência nas condições duras do Tibete. Além disso, a poliandria assegurava a divisão eficiente do trabalho. Na economia tibetana tradicional, homens realizavam várias funções. Alguns se envolviam em arar e semear, outros pastoreavam gado em pastagens de montanha, outros ainda iam em longas expedições comerciais. Graças à poliandria, pelo menos um homem sempre permanecia em casa que podia proteger a família e realizar trabalho necessário enquanto outros irmãos estavam fora. É importante notar o aspecto demográfico também. Sob condições de alta mortalidade infantil e baixa expectativa de vida, a poliandria era um mecanismo eficaz de controle populacional. Já que vários homens tinham filhos apenas de uma mulher, o crescimento populacional era restringido, o que era importante sob condições de recursos limitados. Estudos mostram que em regiões onde a poliandria era praticada, a densidade populacional era significativamente menor que em áreas vizinhas com casamentos monógamos. Outra vantagem da poliandria era a estabilidade econômica. Se um dos irmãos morria ou se tornava incapacitado, os outros continuavam a cuidar de seus filhos e esposa. Assim, o casamento poliândrico proporcionava uma espécie de seguro contra adversidades da vida, o que era especialmente importante numa sociedade sem sistemas formais de proteção social. No entanto, não se deve idealizar o casamento poliândrico. Como qualquer forma de relações familiares, tinha seus problemas e complexidades. Ciúme entre irmãos, apesar de mecanismos culturais para restringi-lo, ainda surgia. Mulheres em tais casamentos enfrentavam dificuldades especiais, equilibrando entre vários maridos e tentando não negligenciar ninguém com atenção. Havia também conflitos sobre criação de filhos, distribuição de deveres domésticos e outros aspectos da vida compartilhada. É interessante notar que, contrário à crença popular, a poliandria não dava às mulheres na sociedade tibetana algum status especial ou poder. Embora uma mulher no casamento poliândrico ocupasse posição central na família, a estrutura patriarcal da sociedade era mantida. Decisões principais eram geralmente tomadas por homens, especialmente o irmão mais velho, que era considerado o chefe da família. Não obstante,
Comparadas às mulheres em algumas outras sociedades asiáticas daquele tempo, mulheres tibetanas desfrutavam de relativamente maior liberdade e respeito. É importante entender que a poliandria não era a única forma de casamento no Tibete. Junto com ela, existiam casamentos monógamos e, mais raramente, poliginia. A escolha da forma de casamento dependia da posição socioeconômica da família, tradições regionais e outros fatores. Por exemplo, em famílias ricas, possuindo grandes lotes de terra, irmãos podiam se permitir casar com diferentes mulheres e manter lares separados. Em algumas áreas, praticava-se poliandria cruzada, quando irmãos de uma família se casavam com irmãs de outra, criando uma rede complexa de laços de parentesco. A atitude do budismo, a principal religião do Tibete, em relação à poliandria, era ambígua. Por um lado, textos budistas não aprovam poliandria e chamam para monogamia. Por outro lado, o budismo tibetano se distingue por uma abordagem pragmática aos costumes e tradições locais. Monges geralmente não interferiam nos assuntos familiares de leigos e reconheciam casamentos poliândricos como parte da cultura local. Além disso, a poliandria indiretamente contribuía para o desenvolvimento do monasticismo, já que irmãos que não desejavam entrar em casamento comum frequentemente iam para mosteiros, o que elevava o status e influência da sangha budista. Como se parecia a vida diária numa família poliândrica? Geralmente, tal família vivia numa casa tibetana tradicional, construída de pedra e madeira com teto plano e pátio interno. Dentro da casa, cada membro da família tinha seus deveres. A esposa geralmente administrava o lar, cozinhava comida, tecia roupas, criava filhos, fazia manteiga e queijo do leite de iaque. O irmão mais velho supervisionava trabalho agrícola e representava a família em assuntos públicos. Irmãos mais novos ajudavam com trabalho doméstico, pastoreavam gado ou se envolviam no comércio. Curiosamente, em famílias poliândricas, frequentemente havia um sistema de rotação, não apenas em relações matrimoniais, mas também em assuntos domésticos. Irmãos se revezavam indo em longas expedições comerciais ou a pastagens distantes, o que permitia uso eficiente dos recursos humanos da família e manter diversidade de ocupações. Crianças em famílias poliândricas eram criadas por todos os irmãos juntos, mas mães e avós desempenhavam um papel especial. A educação das crianças era geralmente doméstica e prática. Meninos aprendiam dos pais habilidades de agricultura, caça, comércio, enquanto meninas dominavam artesanatos domésticos sob orientação da mãe e outras mulheres da família. Educação mais formal, incluindo leitura e escrita, era recebida principalmente por crianças de famílias abastadas ou aquelas se preparando para a vida monástica. Sobre relações de propriedade, numa família poliândrica, toda a propriedade era considerada comum e indivisível. Terra, gado, casa e outros objetos de valor pertenciam a toda a família, não a seus membros individuais. Isso criava uma base econômica sólida para a vida compartilhada e contribuía para a coesão familiar. Mesmo se um dos irmãos deixasse a família, por exemplo, indo para um mosteiro, ele geralmente renunciava a seus direitos de propriedade em favor dos irmãos restantes. Com a chegada do governo chinês ao Tibete, em meados do século XX, e transformações sociais subsequentes, a prática da poliandria começou a desaparecer gradualmente. Autoridades chinesas oficialmente proibiram a poliandria como relíquia feudal e realizaram reforma agrária que minou a base econômica desta forma de casamento. Além disso, modernização, urbanização e influência da cultura global levaram a mudanças nas ideias da geração jovem tibetana sobre casamento e família. No entanto, apesar de proibições oficiais e mudanças sociais, a poliandria não desapareceu completamente. Em áreas remotas do Tibete, bem como em comunidades tibetanas do Nepal, Butão e norte da Índia, esta prática continua a existir hoje, embora em menor escala. Segundo algumas estimativas, cerca de 10% dos casamentos nestas regiões ainda são poliândricos. Pesquisadores modernos notam uma tendência interessante. Em algumas áreas, a poliandria está experimentando uma espécie de renascimento. Enfrentadas com dificuldades econômicas e necessidade de preservar terra familiar,
Algumas famílias tibetanas estão retornando à prática tradicional de casamento fraternal. Isso mostra que a poliandria não é apenas um costume exótico, mas uma estratégia adaptativa racional para a vida em certas condições ecológicas e econômicas. Como os próprios tibetanos veem a poliandria. Atitudes variam dependendo de idade, educação, local de residência e outros fatores. A geração mais velha, especialmente em áreas rurais, geralmente considera a poliandria uma forma normal e prática de casamento. Para eles, não é exótica, mas parte do estilo de vida tradicional. A juventude, especialmente aqueles que receberam educação moderna e vivem em cidades, frequentemente veem a poliandria como costume obsoleto, que não corresponde a ideias modernas sobre amor e casamento. Curiosamente, quando antropólogos perguntam a mulheres tibetanas sobre sua experiência de vida em casamento poliândrico, muitas notam aspectos tanto positivos quanto negativos. Entre aspectos positivos, incluem estabilidade econômica, divisão do trabalho e o fato de que crianças sempre têm pelo menos um pai em casa. Entre aspectos negativos, dificuldades em gerenciar relacionamentos com vários maridos, ciúme potencial e, às vezes, sentimentos de estigmatização social na sociedade moderna. Sobre crianças que cresceram em famílias poliândricas, estudos mostram que são geralmente bem adaptadas socialmente e não experimentam problemas psicológicos especiais relacionados à estrutura familiar em comum. Para elas, ter vários pais é normal, parte de sua experiência cultural. Problemas mais frequentemente surgem quando tais crianças encontram incompreensão ou discriminação do mundo exterior. É importante notar que a poliandria no Tibete não estava associada com promiscuidade sexual ou degradação moral, como observadores ocidentais às vezes erroneamente representam. Pelo contrário, era uma prática social estritamente regulamentada, embutida no sistema de valores morais e relações econômicas da sociedade tibetana. Casamentos poliândricos eram geralmente estáveis e duradouros, divórcios eram raros. No mundo moderno, onde a monogamia domina e formas polígamas de casamento são frequentemente percebidas negativamente, a poliandria tibetana representa um exemplo único de diversidade cultural e adaptação a condições ambientais específicas. Ela nos lembra que sociedades humanas são capazes de criar formas diversas de relações familiares dependendo de circunstâncias históricas, ecológicas e econômicas específicas. Estudar tais práticas incomuns como a poliandria tibetana nos ajuda a expandir nossas ideias sobre formas possíveis de relações humanas e a entender que nossas próprias ideias sobre norma e desvio são culturalmente condicionadas. O que parece estranho ou até inaceitável numa cultura pode ser completamente normal e funcional em outra. Hoje, quando formas tradicionais de casamento e família no mundo todo estão passando por transformação, a experiência da poliandria tibetana pode nos dar lições valiosas sobre flexibilidade de estruturas familiares, solidariedade econômica e apoio mútuo. Em última análise, o principal em qualquer forma de família não é sua estrutura, mas a qualidade das relações entre seus membros, respeito mútuo, cuidado e apoio. A poliandria tibetana tradicional não é apenas um costume exótico, mas um sistema holístico de práticas sociais, econômicas e culturais que ajudou pessoas a sobreviver e prosperar em algumas das condições mais duras da Terra. Embora esta forma de casamento esteja se tornando cada vez mais rara hoje, seu estudo nos dá uma oportunidade única para entender a diversidade das sociedades humanas e sua capacidade surpreendente de se adaptar a desafios ambientais. Então, fizemos uma jornada fascinante no mundo da poliandria tibetana, uma das formas mais raras e interessantes de casamento na história humana. Aprendemos por que irmãos se casavam com uma mulher, como tais famílias funcionavam e que vantagens esta prática em comum dava nas condições duras do Planalto tibetano. Espero que esta jornada tenha ajudado vocês a expandir suas ideias sobre a diversidade das culturas humanas e pensar sobre como diferentes sociedades encontram suas formas únicas de resolver problemas universais de sobrevivência e prosperidade. Se vocês gostaram deste vídeo e querem aprender mais sobre práticas culturais incomuns de vários povos do mundo,
Não se esqueçam de curtir, se inscrever em nosso canal e ativar notificações. Assim vocês não perderão novos episódios sobre a diversidade surpreendente da cultura humana. E nos comentários, nos contem que outras formas incomuns de casamento e relações familiares em diferentes culturas vocês conhecem. Talvez tenham ouvido sobre outros exemplos de poliandria ou outras formas raras de casamento. Compartilhem seu conhecimento e pensamentos. Nos próximos episódios, continuaremos explorando práticas culturais únicas dos povos do mundo que nos fazem olhar coisas familiares de um novo ângulo e nos lembram da diversidade incrível da experiência humana. Fiquem conosco, porque entender outras culturas é um caminho para melhor entendimento de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Até nos encontrarmos novamente.